Muitas coisas estão envolvidas ao fazer um filme, principalmente quando se trata de usar imagens geradas por computador, ou CGI para abreviar. Graças a essa tecnologia, desde pequenos detalhes até mundos inteiros podem ser criados na pós-produção, transformando filmes comuns em verdadeiros sucessos de bilheteria. Mas sem todos esses efeitos especiais, os super-heróis ficariam expostos. Os monstros iriam se parecer com erros malucos, e algumas cenas podem até fazer você ter arrepios. Então, pegue sua pipoca e prepare-se para alguns spoilers, pois agora vamos dar uma olhada em como os atores são hilariamente filmados no set, sem todos aqueles efeitos especiais tão importantes. Smaug histérico. Quando a trilogia do Hobbit foi lançada como uma prequela da famosa saga O Senhor dos Anéis em 2010, os fãs da franquia na Terra-média ficaram totalmente desapontados. Foi descrito pelos críticos como uma bagunça longa e muito chata. Porém, se de alguma forma removermos todos esses efeitos especiais, nós teríamos algumas imagens realmente engraçadas. Um dos principais papéis da série foi para o Benedict Cumberbatch, que dublou aquele dragão obcecado por ouro, chamado Smaug. Mas não foi apenas o vozeirão que ele emprestou para esse dragão. As imagens dos bastidores acabaram revelando que Benedict ficou de 4 para realmente conseguir representar o seu personagem. Ele estava vestido com um traje de captura de movimentos e pontos de referência que foram colocados em seu rosto para que suas reações e emoções pudessem ser mapeadas digitalmente para aquele réptil gigante. No entanto, um ser humano e um dragão são criaturas realmente diferentes uma da outra, e toda a interpretação de Benedict, do dragão totalmente enfurecido, acabou sendo mais uma comédia do que uma interpretação de fantasia. Sordid scheme! Felizmente, o corte final baseado nos movimentos e vocais de Benedict faz Smaug parecer um personagem realmente imponente. Porém, eu acho que se eles tivessem editado o desempenho de Benedict sem todos aqueles efeitos especiais, teria recebido críticas muito melhores. Doutor seriamente estranho. Se você achou que Benedict parecia bizarro sem os efeitos especiais no Hobbit, espera só até ver o que aconteceu quando ele estava filmando para o Doutor Estranho da Marvel, desempenhando o papel principal do Dr. Stephen Strange no universo cinematográfico de super-heróis da Marvel. Ele se torna um mestre das artes místicas e usa todo tipo de magia para salvar o dia. Mas a magia geralmente não obedece às leis da física. Então eles trouxeram equipes de edição para criar cenas realmente impressionantes e revolucionárias a partir do zero. Para garantir que os personagens fossem incluídos de forma realista, os atores tiveram que fornecer referências, o que significa que grande parte da ação teve que ser filmada em tela verde. Esses cenários brilhantes permitem que os técnicos de mídia usem um processo chamado chroma keying, onde é possível separar qualquer coisa que tenha verde ou azul da cena. Então é só substituir o fundo por qualquer coisa que eles gostem. Então, combinado com uma quantidade insana de trabalho com fios, Benedict poderia parecer que estava voando, caindo ou lutando em qualquer cenário. Porém, de vez em quando, ele nem sempre parece tão maneiro, como mostra essa foto dele correndo em alguma batalha imaginária enquanto estava pendurado hilariamente numa esteira. Em certos momentos do filme, ele até usou pequenos LEDs presos a cordas e escudos para emular a magia que ele estava usando. Parece que ele estava afastando os vilões com uma caixinha de enfeites de Natal. Embora isso ainda seja muito mais incrível do que vê-lo flutuar fingindo ser um dragão. E agora uma rápida enquete. O que você acha que é mais engraçado sem os efeitos especiais? A cena boba de Benedict com o Smaug ou sua filmagem do filme Doutor Estranho? Para o Smaug, vá voando para aquele botão de curtir o vídeo. E para o Doutor, jogue todas as suas magias nesse botão de se inscrever. Que vença o melhor Benedict. Maravilha! Agora, onde estávamos? O Petrificante Pale Man. O filme de 2006 de Guillermo del Toro, O Labirinto do Fauno, pode ser apenas o filme de fantasia sombrio mais icônico do mundo inteiro, apresentando um dos maiores artistas de criaturas do mundo, Doug Jones. Sua atuação como Pale Man, que é um monstro devorador de crianças, de revirar o estômago que enxerga através de um par de olhos inseridos em suas palmas, ainda continua assombrando os meus sonhos até hoje. Pode parecer um pesadelo de efeitos especiais, mas, por incrível que pareça, quase tudo sobre esse personagem era de verdade. No ano de 2006, os efeitos especiais não eram tão avançados ou críveis quanto as coisas que vemos hoje na tela grande. Então, para parecer o mais real possível, Jones passou 6 longas horas na cadeira de maquiagem todos os dias para dar vida a esse Pale Man.
E enquanto ele estava no set, ele filmou um pouco dos bastidores enquanto estava vestido com o traje completo, o que é de alguma forma engraçado e ao mesmo tempo aterrorizante. Doug também interpretou o personagem do Fauno, que exigia outro traje completo de criatura, e ainda mais maquiagem para interpretar a perturbadora criatura mitológica. Mas vê-lo conversar casualmente com o elenco, vestido como esses monstros de pesadelo, pode parecer mais surreal do que o próprio filme em si. Eu não sei vocês, mas eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. Colosso Criminoso. O Deadpool é um dos heróis que mais chamam a atenção do universo cinematográfico de toda a Marvel, graças a esse traje vermelho e seu senso de humor sujo. Antes dos efeitos especiais serem adicionados, é o ator que interpreta Colossus, que atrai todos os olhos no set. Baseado no personagem dos quadrinhos, esse gigante X-Men russo é um salvador soviético superdimensionado e brilhante, mas nenhum ator na Terra com quase 3 metros de altura tem músculos tão gigantes quanto esses, muito menos essa pele metálica. Então não deve ser surpresa que nos filmes de Deadpool ele seja principalmente apenas uma renderização digital. Embora no set eles precisassem de um artista gigante de 2 metros de altura, com um traje cinza meio desfavorável, para interagir com os outros membros do elenco em cada uma dessas cenas. Porém, por mais intimidante e alto que ele fosse, ele não era grande o suficiente. Ele então tinha que usar enormes botas de plataforma, e até mesmo um capacete especial, para que ele pudesse alcançar toda aquela altura colossal. Realmente é necessário um grande homem para aparecer no set daquele jeito. Embora não foi preciso apenas um grande homem. Juntamente com o ator do traje de rastreamento, mais 4 outros artistas forneceram a captura de movimento para o seu gingado, a mandíbula do seu rosto, o seu diálogo e as animações para os detalhes faciais também. Ao todo, foram 5 artistas diferentes para fazer apenas um personagem. Não é à toa que ele era tão grande. Scooby Sinistro. Para todos que adoravam os filmes live-action do Scooby-Doo quando eram crianças, tenho umas notícias para vocês. Para começo de conversa, Scooby-Doo não era um cachorro de verdade. Ele, na verdade, era um animal CGI adicionado ao filme na pós-produção, enquanto os atores no set apenas fingiam que ele estava lá. E enquanto você digere essa informação, dá só uma olhada nesse capacete assustador que eles acabaram usando. Tá, com certeza isso deve ter ajudado os atores a se concentrarem em onde o animal imaginário estaria em relação ao resto do set. Mas precisava parecer tão perturbador? Mas isso não é nada se comparado ao traje de centauro completo e peludo que eles precisavam para representar o Scooby rondando em um aeroporto movimentado. Embora haja uma cena pré-CGI que parece ter realmente sido tirada de um filme de terror. É, isso mesmo. Aquele cara estranho de máscara verde é na verdade o Scooby, apenas fingindo ser a vovó. Mas para fazer o vestido e a performance humana de pernas traseiras de Scooby parecerem o mais críveis possíveis, eles usaram um ator atrapalhado pelo aeroporto, vestido com aquela monstruosa máscara de tela verde. No entanto, eu não tenho certeza do que parece pior, essa máscara ou esse vestido. Fera Bizarra. Se você assistiu o filme live-action da Disney, A Bela e a Fera, vai descobrir que é uma bela peça de cinema que permanece fiel à versão animada em que se baseia. O problema é que, mesmo que você não tenha visto, provavelmente pode dizer que a besta é uma criação de CGI, né? Então, como foi que o ator Dan Stevens incorporou os movimentos, o formato e até mesmo a forma da fera, antes mesmo que todos os efeitos fossem adicionados? Acontece que essa figura gigante demoníaca é baseada em Dan hilariamente vestido em um macacão cinza e muito volumoso. E para dar a Emma Watson, que interpretou Bella, algo do tamanho certo para trabalhar, Dan teve que interpretar o papel enquanto vestia esse macacão musculoso. Foi aumentado para a forma e tamanho brutos da fera, e pesava incríveis 18 quilos. E para completar, ele também teve que usar um conjunto de pernas de pau de aço, ou sapatos com mola para dar à besta um pouco de agilidade em seus passos. Dominar esses movimentos levou 3 meses inteiros, onde ele praticou o movimento e dança sozinho nas pernas de pau por 2 horas cansativas todos os dias. Por mais impressionante que seja esse compromisso, ele me deixa com apenas uma pergunta. Como foi que Emma conseguiu manter uma cara séria em cenas como essa? Agora, isso é o que eu chamo de uma verdadeira profissional. Lobos Malucos. Apenas dizer essa palavra, crepúsculo, eu quase consigo ouvir uma geração inteira de superfãs pré-adolescentes correndo para os comentários agora mesmo. A saga de 5 filmes baseada em um triângulo amoroso adolescente entre uma garota, um vampiro e um lobisomem
é talvez a franquia de filmes mais polarizada que existe no mundo inteiro. Entretanto, também contém uma das cenas pré-efeitos especiais mais engraçadas já filmadas. Nessa cena, a personagem Bella, interpretada por Kristen Stewart, está com o lobisomem Jacob, que é Taylor Lautner em sua forma de lobo. Como não havia tanta interação entre os atores Jacob e Bella nessa cena, os diretores escolheram ter Taylor no set e atuar como Kristen, para acertar o tom. Mas então, como se essa cena já não fosse engraçada o suficiente, o diretor disse a Kristen para esfregar a cabeça de Taylor, como se ela estivesse dando ao seu lobo um carinho entre as orelhas. E o resultado final realmente não tem preço. Se você já se perguntou por que a Kristen agiu tão sem jeito nesse filme, eu acho que acabamos de encontrar a resposta. Mesmo tendo sido uma direção de última hora, os produtores acharam que a cena parecia tão boa que a equipe técnica ajeitou na pós-produção. Embora as comparações lado a lado realmente não sejam menos hilárias. Então, se você adora ou odeia, acho que todos podemos concordar que sem os efeitos especiais, Crepúsculo realmente seria amaldiçoado. Super dublês. Quando estamos falando de filmes de super-heróis, Os Guardiões da Galáxia é uma das séries de filmes mais adoradas pelo mundo, pelo universo inteiro. Esse esquadrão imparável de personagens conflitantes fez todos os cinéfilos chorarem de rir quando o primeiro filme foi lançado em 2014. Porém, dois deles em particular formaram um par cosmicamente cômico, Rocket Raccoon e Groot. Don't drink fountain water, you idiot. That's disgusting. Enquanto eles trabalham juntos nos filmes com uma dupla super engraçada, as coisas realmente ficam mais engraçadas quando você desliga os efeitos especiais. Groot, por exemplo, tem praticamente 4 metros de altura, ou seja, nenhum ser humano seria alto o suficiente para interpretar ele. Então, para dar aos outros atores algo da mesma altura para olhar e interagir com precisão, um cara com uma roupa azul com um adereço na cabeça histericamente enorme foi usado. Assim como trajes de tela verde, trajes de tela azul como esse também são usados para chroma keying, mas já que menos luz é refletida no azul, é melhor para filmar cenas ambientadas em espaços mais escuros. Por mais tecnicamente incrível que seja, eu não posso deixar de pensar que devemos renomear esse personagem para Azult. Embora você não deve ter notado que esse não era o único traje azul no set inteiro. Por mais que Bradley Cooper tenha sido o dublador desse personagem, o cara na parte inferior rastejando de joelhos é na verdade o Rocket Raccoon. Ou mais especificamente, o ator de referência de movimento de Rocket, Sean Gunn, irmão do diretor James Gunn. Ao andar de joelhos para imitar a estrutura de 1 metro de altura de Rocket, todos os movimentos de Sean foram usados como base para a atuação de Rocket. Ou seja, Rocket poderia interagir de forma crível com outros personagens, como nessa cena com Drax, onde ele recebe um carinho reconfortante nas orelhas. Por mais fofa que essa cena finalizada possa parecer, sem os efeitos de repente parece um pouquinho estranho, não é? É só você olhar para a cara que Sean está fazendo. Embora eu acho que eu ficaria muito nervoso se aquela mão gigantesca estivesse fazendo carinho na parte de trás da minha cabeça. Mas espera um pouco aí. Como eles filmaram as cenas em que Rocket e Groot agiram juntos assim? Quer dizer, Sean não subiu nos ombros do ator de Groot para essa cena? Ou será que ele subiu? Bom, nesse caso foi realmente mais fácil substituir Sean por essa abominação muito hilária. É uma versão em tamanho real de Rocket que se parece mais com um animal de taxidermia que deu muito errado. Por mais estranho que seja, esse modelo medido foi essencial para todo o processo de efeitos especiais. Sua presença deu à equipe de efeitos especiais uma boa indicação de que Rocket seria capaz de alcançar certos itens na cena e como a iluminação deveria aparecer em seu pelo. Mesmo assim, da próxima vez que eu ver esse filme, esse vai ser um antes e o depois que eu não vou conseguir desver nunca mais. Cowboy Drax. Assim como 1/5 dos Guardiões da Galáxia originais, o adorável e literal Drax, o Destruidor, realmente parece pertencer a esse universo cinematográfico da Marvel. Para fazer a transformação de seu ator musculoso Dave Bautista naquele personagem tatuado, uma equipe inteira de 5 maquiadores levou 5 horas todos os dias para conseguir aplicar 18 peças protéticas nele. Ou seja, não foi necessário usar nenhum tipo de CGI. Isso acabou vindo mais tarde, quando o personagem muito destrutivo de Drax foi liberado durante a luta final de Vingadores Ultimato. Por mais maneiro que ele parecesse pulando nas costas de um monstro gigante e esfaqueando ele com toda a força, Dave na verdade foi filmado pulando em um grande saco de pancadas verde. A bolsa estava sendo estabilizada por um cara em um traje de tela verde logo abaixo, para que Dave pudesse dar quantas facadas quisesse, sem ter que machucar ninguém. Mas alguém aí acha que, sem todos os efeitos especiais, isso parece uma cena de rodeio realmente estranha? Vingadores, Guerra do Tamanho. O supervilão supremo da Marvel, Thanos, é chamado de muitos nomes. O Lorde das Trevas, o Titã Maluco,
E também uma uva gigantesca que precisa de manteiga de cacau e um coração. Embora eu realmente aprecie esse último item, fora do personagem, ele só tem um nome: Josh Brolin. Esse ator foi capaz de retratar o maluco do fim do mundo, graças a incríveis avanços no aprimoramento facial de CGI. Mapeamento facial como esse exigiu o uso de 2 bonecos calibrados, a partir da performance de Josh como uma referência. Os pontos mapeavam certas seções de seu rosto, permitindo que a equipe de efeitos capturasse as nuances de suas emoções, rastreando o quanto cada ponto se movia e em qual direção também. Isso foi então mapeado em um modelo de ser humano, e depois para o modelo de Thanos, para renderizar com precisão cada centímetro do seu desempenho. Porém, por mais incrível que seu rosto seja, Thanos era muito maior do que muitos outros personagens. Isso tornou as cenas de luta interativas como essa no final de Vingadores Guerra Infinita muito mais difíceis de se representar, porque Josh não era tão grande quanto seu colega da cor roxa. Então, de uma única vez, ele vestiu um capacete de espuma roxo histérico no formato da cabeça de Thanos. Isso permitiu que os atores trabalhassem com um enorme melão roxo de Thanos, e então a performance facial foi editada mais tarde. Porém, Josh não foi o único ator de Guerra Infinita que teve alguns problemas com o tamanho. Peter Dinklage foi convocado para desempenhar o papel de Eitri, o rei anão de Nidavellir. Agora, nesse universo de cinema, os anões têm mais de 3 metros de altura, embora ainda tenham algumas características de anão. No entanto, Peter, que a maioria de vocês deve conhecer como o anão Tyrion Lannister de Game of Thrones, mede apenas 1,35 m de altura. Mas colocá-lo em cima de pernas de pau, junto com aqueles trajes de detecção de movimento, como na Fera e Colossus, realmente não iria funcionar. Em vez disso, as cenas de Peter foram filmadas inteiramente em um fundo de tela azul, e sem nenhum dos outros atores presentes. Em vez disso, ele teve que trabalhar com uma série de pequenos recortes de papelão que mostravam onde os atores seriam colocados pela equipe de efeitos especiais. Isso com toda certeza fez ele parecer muito mais monumental na telona. E melhor ainda, se Peter não estivesse feliz com as performances de sua co-estrela, ele poderia simplesmente jogar no lixo. A mãe das... batatas? O trio de dragões de Daenerys Targaryen são 3 das criaturas mais icônicas nascidas da épica série de fantasia Game of Thrones. Desde a primeira temporada, onde eles eclodiram de seus pequenos ovos, até as feras gigantescas e volumosas que dominaram a tela na temporada final. Eles paralisaram os espectadores de todo o mundo. Só que, por mais realistas que parecessem, também era uma fantasia completa. Mas era uma tão boa que quase conseguiram compensar o quão ruim foi a última temporada. Embora nas temporadas anteriores os dragões fossem muito menores. Então, como foi que a atriz por trás da famosa Mãe dos Dragões, Emilia Clarke, trabalhou de forma tão incrível com eles? A resposta? Grandes batatas verdes. A equipe de efeitos especiais criou uma forma básica de dragão, da cor verde para chroma key, ou às vezes bolas em varetas, para representar a presença de um dragão em alguma cena. Isso deu a Emilia e aos outros atores pontos focais para acariciar, agarrar ou apenas olhar. Embora antes dos efeitos serem adicionados, isso deixou ela parecendo que estava cantando sobre uma grande batata verde. E essa batata não foi barata. A qualidade incrível dos efeitos renderizados em Game of Thrones exigia tantos detalhes que apenas 10 minutos de envolvimento em CGI custaram aos produtores cerca de $800 mil. Agora, isso sim é uma batata caríssima. Drow Davy Jones. Piratas do Caribe da Disney é a 14ª série de filmes de maior bilheteria de todos os tempos, com toda a franquia arrecadando mais do que incríveis $4,5 bilhões. Mas mesmo com toda essa grana, os atores não puderam escapar dos temidos trajes de rastreamento cinza. Parece que esses piratas não estão muito na moda, não é mesmo? O personagem que Davy Jones interpretou durante o segundo filme, chamado Dead Man's Chest, foi incrivelmente memorável. E não apenas porque ele foi interpretado por Bill Nighy, com exceção da atuação de referência de Nighy, todo Davy Jones foi completamente CGI. Embora haja uma cena em que ele se torna humano novamente, para todos os nerds por aí. Para capturar os maneirismos de Davy, interpretados por Bill, os trajes de rastreamento eram necessários. Mas para cenas de close-up do rosto de Davy, Bill também teve que usar um pouco de maquiagem verde. Isso ajudou a destacar pequenas linhas ao redor de seus olhos e boca, para que nenhuma de suas emoções se perdesse durante a edição. Por mais incrível que isso fosse, o deixou parecendo um pouquinho como Hamburglar do alto mar. No nariz. Quando se trata de vilões de fantasia, poucos podem se igualar ao imortal Lord Voldemort. Aquele que não deve ser o nome errado. Não queremos irritar nenhum fã de Harry Potter aqui. Tão malvado quanto ele é feio, o ator vilão da franquia do Harry Potter, Ralph Fiennes,
Tem uma estética realmente específica, que parece mais com uma cobra. E com isso eu quero dizer que parece que ele saiu correndo em direção à plataforma 9 3/4, mas não conseguiu atravessar. As fendas de cobras sorrateiras desse vilão, notoriamente sem nariz, foram projetadas para melhorar a sua maneira de serpente. Mas o Ralph normal não está usando nenhum tipo de prótese nessa performance. Em vez de colocar um adesivo no seu rosto, eles decidiram deixar o ator respirar e editaram o nariz na pós-produção. Embora não tenha sido fácil, o seu nariz de ser humano teve que ser meticulosamente editado, quadro a quadro, para ser removido de todos os filmes. Em seguida, essas fendas de cobra foram adicionadas, com seu posicionamento rastreado com muito cuidado, usando uma série de pontos colocados em seu rosto como referência. Todo esse trabalho com certeza o fez parecer o bruxo mais perverso vivo, mas na minha opinião, ele de alguma forma é ainda mais aterrorizante com esse nariz. Tweedledurp. Quando lançado em 2010, Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton, foi saudado como um banquete de imagens geradas por computador. Adaptado do clássico romance de aventura e fantasia de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, o filme se passa num lugar chamado Underland, um mundo cheio de criaturas curiosas e personagens muito criativos. Mas um deles, ou devo dizer, dois deles, que realmente se destacam, são os gêmeos Tweedle. Interpretados pela mesma pessoa, Matt Lucas. Ele conseguiu interpretar os dois gêmeos com uma ajudinha do departamento de CGI para combinar as proporções rechonchudas dos gêmeos. Matt estava amarrado em um terno que o fazia parecer uma grande bolha verde. Então ele interpretou um dos gêmeos ao lado de um dublê para referência. E então trocaram de lugar para que os gêmeos pudessem ter interações realmente incríveis. Agora, os gêmeos foram projetados para terem menos de 1 metro de altura. Mas como Alice crescia e encolhia ao longo do filme, a perspectiva de sua altura também mudava. Isso significa que para se apresentar ao lado da atriz de Alice, Mia Wasikowska, Matt Lucas e seu dublê tiveram que usar um conjunto de pernas de pau, enquanto estavam vestidos com aquelas roupas bulbosas. No entanto, as pernas de pau são difíceis de dominar, mesmo sem todo esse volume extra. Então, Matt e seu dublê precisavam de mais 2 pessoas em trajes de tela verde para estabilizá-los enquanto cambaleavam para frente. Por mais estranho que pareçam, aquele gingado estranho não é nada comparado à sua forma final. Quer dizer, caramba, eles se parecem com um par de ovos sencientes. Estranho Woola. Ninguém vai te culpar se você não se lembrar disso, ou mesmo não souber da tentativa da Disney na ópera espacial de ação ao vivo que foi John Carter. Lançado em 2012, esse filme foi um fracasso total, graças a uma campanha de marketing realmente terrível, e um título muito vago. Em última análise, a empresa perdeu ao redor de 225 milhões de dólares, tornando isso uma das maiores bombas da história de todas as bilheterias. Porém, por mais ambíguo que fosse, suas origens alienígenas estavam realmente presentes no personagem de Woola, um estranho híbrido marciano-cão. Se você me perguntar, parece mais um pouco como um pitbull cruzado com um sanduíche feito de dentes. Atuando como o companheiro de pernas rápidas de John, Woola frequentemente interagia com John, então precisava de uma presença física durante as filmagens. Mas como o tamanho e forma de Woola eram pouco convencionais, o pessoal de efeitos especiais teve que ser criativo. Foi então que essa monstruosidade histérica entrou em ação. Amarrado à lenda marionetista chamada William Todd Jones, a hilária cabeça de Woola era frequentemente usada na cintura para manter a altura da criatura consistente. William usava uma roupa de tela verde por debaixo para que seu corpo pudesse ser facilmente editado na pós-produção. Ele também usou uma cabeça de fantoche Woola para cenas que exigiam mais detalhes e alguns ângulos especiais. A cabeça pode ter sido apenas referência, mas realmente ajudou a desenvolver todo o comportamento realista desse personagem para a tela grande. Mesmo que ninguém tenha assistido. Elefante na Sala. O remake em live action de Dumbo da Disney realmente fez o famoso elefante voador parecer de verdade. Embora existe muito mais por trás desse doce paquiderme do que aparenta. Remover todas as camadas de CGI acaba revelando que Dumbo, na verdade, é interpretado por vários artistas em trajes de tela verde, como o nosso incrível dublê Paul Lowe aqui. Cambalear no set desse jeito deu ao departamento de CGI uma referência para trabalhar, o que ajudou a tornar a criatura de CGI final nesse vídeo muito mais crível. Embora Dumbo não apenas caia como uma espécie de máquina de lavar senciente, ele também é retratado de forma realista por um artista especialista em criaturas chamado Ed Osmond. Trajes de tela verde com extensões de braços semelhantes a palafitas permitiram que Ed se movesse pelos sets de 4 como um bebê elefante de verdade. Esses trajes especializados foram usados quando as cenas de Dumbo exigiam que ele interagisse com atores. Algo realmente difícil de acertar sem ter uma referência. Enquanto um traje era bastante básico para referência, outros tinham uma cabeça de elefante em tamanho real anexada.
Um deles, que foi usado em uma cena de banho, foi feito completamente à prova d'água, para que Ed pudesse mergulhar a cabeça sob a água, enquanto Dumbo estava sendo lavado. Eu acho que eu nunca iria conseguir agir de forma convincente como o elefante. Imagina um que fica embaixo d'água metade da cena. E você, qual dessas revelações você achou a mais engraçada? Diz aí pra mim nos comentários. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!